Não existe correlação do sucesso empreendedor com o QI. Então Sim. você não precisa ser inteligente para empreender. Eu vi muito mais gente que não sabe mal falar português Uhum. e é muito rico. E eu vi muita gente que aparenta ser muito rico e que não é rico. Se você tem garra, À vontade você vai mesmo. conseguir. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Novo 360, onde você vai ser confrontado a pensar mais, largar a rede social e se transformar num ser humano melhor. Hoje, vocês não vão acreditar, tem uma pessoa muito querida, muito especial, que vai poder transformar um pouco mais seus conhecimentos na área financeira, M&A, Venture Capitals, que é uma palavra bem difícil, ele vai explicar o que quer dizer isso tudo, porque em inglês já viu, né? Tem gente que entende, tem gente que não entende. E vai contar um pouco da história dele, dos momentos que ele teve mais aflição na vida, as batalhas pessoais, conquistas. Então temos hoje quem aqui? Bruno The Cash Seskin, que ele falou que o pai dele ia ficar chateado se ele não mencionasse isso. Então, Bruno, um prazerzão ter você aqui, cara. Muito obrigado, Estou Alberto. muito feliz com a tua presença. Eu sei que tu é um cara ocupadíssimo. Sim. Já chegou de viagem. Bruno, me dá um tempinho da tua agenda aí. A ideia, Bruno, é papo descontraído, papo de amigo, como se você estivesse aqui conversando sobre diversos assuntos, mas compartilhando teu conhecimento com todo o público hoje do Novo 360, que é um público sedento de conhecimento real. Legal. A gente não quer sloganzinho de mercado financeiro, Sim. a gente quer a verdade por baixo dos bastidores e por trás dos bastidores, que só você sabe. Como é que a gente começa aqui? Se apresenta, fala um pouco de você, tua história, porque ninguém é melhor que você falar de você mesmo. A gente vai fazer umas perguntinhas de curiosos também. E depois, eu adoro começar pela trajetória, cara. Vida, família, o que tu passou, o que tu não passou, onde tu teve tombo, onde tu não teve tombo. Então, o espaço é teu, eu vou só aqui Obrigado. guiando, a conversa é tua. Obrigado. Bom, eu sou Bruno The Cash Seskin, sou brasileiro, sou nascido em Curitiba, filho da minha mãe e do meu pai, Dona Lislane e seu Luigi. Eu, basicamente, sou uma pessoa comum, um empreendedor, investidor brasileiro, sou de uma origem típica brasileira, de um avô sírio-libanês, uma avó polonesa, e de outro lado uma avó quase portuguesa e um avô italiano. Então eu sou o típico vira-lata brasileiro que veio de múltiplas origens e consegue entender todos esses múltiplas nuances de múltiplas culturas e consegue se adaptar como um camaleão praticamente. Consegue se adaptar em determinadas culturas e valores e ambientes, e isso sempre me moldou, né? E essa curiosidade sempre foi o que acabou me construindo, né? De estar em ambientes diferentes, entender diferentes contextos e como que aquilo molda o comportamento e faz determinadas pessoas se transformarem tão diferenciadas quanto as outras. Então, acho que é um pouco da onde eu vim e acho que desde pequeno, assim, acho que pelo Brasil tem muitas crises econômicas, né? E às vezes misturado com algumas crises familiares, né, o caixa acabou, né? Seja da família, dos negócios, etc. Então eu, desde muito pequeno, acho que de adolescente, assim, eu fiquei muito curioso sobre, né, como é que você ganha dinheiro. E essa é uma pergunta infinita, porque existem infinitas possibilidades, Hoje em dia, então. infinitos modelos de negócios, existem praticamente infinitas formas de você gerar fluxos de caixa, não necessariamente limitados ao caminho tradicional, né, que é basicamente você trabalhar e ter um salário. Que parecia ser o caminho ideal, né, quando eu era pequeno, e ainda muita gente falava muito sobre isso, né, sobre trabalhar e você ter simplesmente um empregador que te garanta, etc. E me parecia, apesar de ser muito confortável, também um pouco arriscado, porque também você está delegando a sua geração de recursos para você, para sua família, para as pessoas que dependem de você, de uma única fonte. E não me parecia muito seguro isso. Salvo, né, se você realmente for trabalhar para o governo, ter uma estabilidade de emprego. Era grande filé na época. O brasileiro ainda tem um fetiche muito grande sobre isso, mas não, isso nunca me seduziu muito, assim, a liberdade de você poder ter os seus ativos trabalhando por você
eu como um bom folgado, para mim era excelente. Depois a gente vai explicar os né? ativos, porque Exato, ativos é uma palavra mais os complexa. bens, né? Os Os bens e direitos que você tem, que você Sim. pode ter, trabalhando por você, para mim, na minha concepção, é o ápice de uma pessoa que não precisa gastar o seu tempo para trabalhar. Enfim, pode colocar outras coisas trabalhando por você. Como, por exemplo, você tem um imóvel que é seu e que ele te paga um aluguel. É uma renda que você tem sem trabalhar. É um modelo de fluxo de caixa. Então, de pequeno, eu acho que eu queria, talvez, ser um artista, talvez eu queria ser ator, mas não dá dinheiro. Assim, o sonho não pagaria as contas. Acho que não vai funcionar, né? Não vou ser comediante. Na época não era o stand-up comedy de hoje em dia, né? Essa comédia mais pública, onde os atores realmente ganham dinheiro, mas acho que naquela época era, assim, ou você vai trabalhar para alguém ou alguma coisa vai trabalhar por você. Então, nesse caminho eu acabei... Teve um livro que eu li, acho que quando eu tinha 16 anos ainda, né, que o meu pai me deu, que era o Pai Rico, Pai Pobre. Sim. E aonde a gente juntos identificou que meu pai, ele estava na metade do caminho entre o pobre e o rico, né? Ele estava mais pro pobre do que pro rico, mas... Tu recomenda que pais e filhos leiam juntos esse livro? Tenham que ler. Ele molda uma diferença de modelo mental muito importante, né? Meu pai é dentista e ele sempre precisou correr muito atrás de clientes. Do dia a dia. Do dia a dia. E ele ama o que ele faz, ele é apaixonado por fazer aquilo, mas eu tinha uma insegurança minha, eu falei, e se eu não encontrar, né, a minha odontologia, o que eu acho mais legal de todos? Enfim, falei, vamos procurar outras coisas que eu não sei se eu não gostava de sangue. Então eu falei, eu não vou ser isso porque eu não gosto de sangue, então acabou. Falei, bom, agora estou perdido no mundo, né? Vou tentar encontrar outro jeito de ganhar dinheiro. E aí, lendo esse livro, eu identifiquei que existiam essas estratégias de renda passiva, que você pode se transformar num investidor, uma pessoa comum pode se transformar num investidor. Boa essa aí. E ele educa isso, ele tem jogos sobre isso. Eu joguei os jogos dele, eu sempre fui muito gamer, né? E eu sempre gostava de jogar muitos jogos, ele criou o jogo do fluxo de caixa. É como que você, ele fala, né, nos Estados Unidos, sendo um bombeiro, que é uma profissão relativamente comum lá e que tem em qualquer cidade, você com o seu fluxo de caixa da sua atividade natural, você vai construindo outros bens, comprando imóveis, comprando títulos de investimentos, etc. Em algum momento da sua vida, a renda que não depende do seu trabalho vai ser maior que aquela que depende. Então você conseguiu se aposentar financeiramente antes de precisar. E dependeu só de você. E aí você pode, inclusive, aumentar essa renda sem os limites naturais de uma profissão. Eu falei, pô, isso é maravilhoso, acho que deve ser assim que os ricos fazem e tal. E eu, como uma pessoa comum, falei, caramba, eu posso chegar lá. E qualquer pessoa pode chegar lá. E existem bens e investimentos que você pode fazer em qualquer lugar do mundo onde você consegue fazer isso. Só precisa ter um modelo mental para falar, eu quero isso, quero liberdade. E como é que eu faço para ter liberdade? Eu preciso ter dinheiro, fluxo estável, na mesma velocidade que as minhas despesas custam para mim, certo? Eu vou comer amanhã, vai custar. Eu vou morar amanhã, vai custar aluguel ou não. Sim. Minha família vai precisar disso, eu vou precisar de caixa. Como é que eu faço para ter caixa? Eu posso ter investimentos que me proporcionem isso. E eu fui indo atrás. E fui estudar estudei administração, mas não me explicou como se constrói. Me explicou como é que administra. Gere e administra. Estudar administração de empresas é uma excelente escola de como que se administra uma riqueza que já foi criada. Ok, eles vão te ensinar a administrar ainda melhor. Marginalmente melhor, mas é algo que já foi construído. Foi legal, aprendi muita coisa, com certeza recomendo para quem gosta, mas também estava sendo montado ali um plano para que eu fosse executivo, trabalhar para alguém. E eu não queria isso. O que eu queria era ser livre. E para ser livre, eu precisava de um fluxo de caixa. Então eu pensei, bom, eu só preciso ser rico, mas eu não consigo chegar a ser rico, né? A ter um patrimônio que trabalhe por mim sem trabalhar ou sem ter construído algo. Então eu fui trabalhar primeiro em algumas corretoras de valores, né? Então tu se formou em administração e já foi... Antes
Antes de formar. Antes de formar. Durante a formação, eu descobri que tinha algumas corretoras de valores que precisavam de time, eu fui ser estagiário. E aí, eu era estagiário da mesa de operações e virei um assessor de investimentos credenciado pela CVM a assessorar investidores que queriam comprar e vender investimentos, né, pelo telefone. Sim, né? que hoje tem bastante gente que faz Hoje isso. tem muito, mas naquela época era bem raro. E eu trabalhei na sede da corretora e todos os clientes que passavam por ali, de alguma forma a gente atendia, conversava. E aí eu fui aprendendo mais sobre outras formas de como é que outras pessoas estavam ganhando dinheiro. E com muita curiosidade, paranoicamente, tentando fazer todas as perguntas até entender, entender o que era bom, o que era ruim, e até que entender que em investimentos não existe o bom e o ruim, existe o mais risco e mais retorno, menos risco e menos retorno. Mas os formatos é um campo aberto para a gente brincar e escolher formatos de como ganhar dinheiro e mudar e ter vários. Uhum. É infinito o jogo. Né? O jogo realmente é infinito. E trabalhando na corretora, eu fui trabalhar justamente em 2007, quando as ações da Bolsa estavam na máxima, o Brasil descobrindo o pré-sal, e Petrobras na sua cotação mais alta, e os Estados Unidos no ritmo de chegar, né, à crise de 2008, que foi de 2007, 2008, foi uma crise das hipotecas americanas. E aí todo o mundo americano e todo o resto do planeta veio junto. Sim. E aí eu vi fortunas caindo à metade, em questão de 2, 3 meses. E aí eu perplexo com aquele aprendizado, nos meus primeiros dias ali, assim, a energia que eu senti ali foi absurda, porque também fortunas foram reprecificadas. Então assim, valia tantos milhões, agora vale metade. E pessoas que naquela queda também se aproveitaram e compraram participações de outras empresas em cotações muito baixas e depois ganharam muito dinheiro. Então, ali eu aprendi uma palavra muito legal, que é o Jihuai, uma palavra chinesa, que é a mesma palavra, ela significa crise e oportunidade. Jihuai. Jihuai é uma palavra chinesa que ela tem 2 significados. Sim. Toda crise é uma oportunidade. Então, quando você olha assim, nossa, tá tudo em crise, eu tô com medo. Nesse momento, você tem que olhar com outros olhos e entender qual é a oportunidade dessa crise. Porque ela tem. Toda crise tem uma oportunidade de algum ângulo. Né? Precisa buscar, entender e sair daquela emoção do medo e tentar entender aonde que eu consigo aproveitar. Seja como crescimento, aprendizado ou oportunidades econômicas mesmo, de fato, de comprar e vender coisas. Então, ali eu descobri que tinha algo no mundo que não era bem explicado na escola de administração, né? Que num momento terrível de uma crise, na verdade, escondem-se oportunidades. E depois eu acabei montando a minha própria corretora, pouco tempo depois. Já formado? Ainda sem formar. Já empreendendo? Já empreendendo. Aí eu falei... porque é bom que tem muita gente aí nova que acha que tem que se formar ou já sair empreendendo do zero, sem conhecimento nenhum. Não existe correlação do sucesso empreendedor com o QI. Então você não precisa ser inteligente para empreender. Não tem correlação positiva. Bom, todo mundo saber disso. Não tem nada a ver com ser gênio. A paixão e a vontade vão fazer o negócio. Não, tem correlação com o teu grit em inglês, que seria garra. Se você tem garra, você vai conseguir. Só que não existe uma métrica que diga isso. Eu não consigo medir. Garrômetro, não tem um garrômetro. A espessura do seu sangue nos olhos. Entendi. Não existe uma métrica, certo? Não consigo dizer esse tem mais, aquele tem menos. É garra, é um sentimento. Né? E que você vai demonstrar mais ou menos em determinado momento da sua vida. Não é só uma questão de eu tenho ou não tenho. Ela também não é binária. Empreendedorismo, ele tem correlação positiva com a inteligência fluida, que significa o seguinte, que o brasileiro tem muito, que é o seguinte, mudaram as regras do jogo, eu consigo me readaptar. Sim. Então, assim, mudou o tabuleiro, mudou a regra fiscal, mudou o meu mercado, meu consumidor não quer mais isso, mais aquilo. Mudou a estrutura do custo,
Mudou, agora eu uso time, agora não uso mais time, agora eu uso inteligência artificial. Mudaram as tecnologias, mudou o contexto. Toda vez que há uma mudança de contexto um pouco maior que o natural, ou qualquer mudança de contexto, na realidade, ela abre uma oportunidade para que alguém empreenda e que alguém aproveite aquela oportunidade. Sim. Então, o brasileiro é muito... O brasileiro, ele tem uma sagacidade natural e ele tem muita inteligência fluida, que é desde a malandragem, que você vê algumas pessoas fazendo malandragem pro mal, quanto para, assim, aquele brasileiro esperto. Sacou. E isso não é uma inteligência de estudo, isso é uma inteligência da rua. Então, o que eu aprendi é que eu vi muito mais gente que não sabe mal falar português e é muito rico. E eu vi muita gente que aparenta ser muito rico e que não é rico. E riqueza, na verdade, é liberdade. Sim. Você pode, na minha opinião, você poder passar mais tempo livre com a sua família, né, com a sua esposa, vivendo, né, uma vida mais tranquila, para mim isso é riqueza. E o que eu consigo ver, muitas vezes, é isso. Pessoas que às vezes não têm orgulho da sua origem, da sua riqueza, como produtores rurais, às vezes se sentem um pouco não sofisticados. Eu sou criador de gado, eu sou criador de soja. Eu falei, animal, legal. Você foi lá, você construiu, você empreendeu, né, desde o empreendedor rural, que o brasileiro tem muito. Eu admiro essas pessoas muito, porque não requer sofisticação. Então, eu acho dizer assim, eu tenho um negócio super sofisticado num centro urbano, legal. Às vezes você ganha menos dinheiro que o produtor rural. Muito menos. Muito menos. Você vai para lá, então lá para cima você Muito vê menos. que o produtor rural, tu Muito sabe que grande. é muito faturamento. Então, não tem a ver com ser sofisticado, chique, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa sagacidade e a vontade de construir, né? Então, o empreendedorismo tem muito mais a ver com isso. Aliás, gente excessivamente inteligente, às vezes, tem obesidade intelectual. Sim, intelectual. Mas é tão inteligente que não faz. E empreendedorismo é sobre fazer, não é sobre estudar tanto, né? Depois que você for construir seu negócio, etc., você pode contratar tantas pessoas inteligentes que você puder imaginar. Exato, é a famosa frase do Jorge Paulema lá, né? Isso. Sempre cerquei de gente boa. Isso. Se cerca de gente boa, né? Depois que você já tem a garra, sagacidade, você tem dinheiro para pagar, você consegue contratar muita gente. Você consegue formar gente também. Sim. Você consegue pegar gente que não é tão bem formada no seu time e mandar formar. Sim. Manda para fora, né? Manda estudar fora, manda estudar em boas escolas aqui também. Isso é formável. Mas o embrião natural do empreendedorismo, de você aproveitar uma oportunidade, você criar uma empresa, né, que foi o que eu comecei a criar, ele nasce de você enxergar uma dor, um problema não resolvido ou mal resolvido, de um jeito que você consegue resolver ele um pouco melhor. E você desenha uma oferta de um produto ou serviço que vai endereçar o problema desse usuário ou cliente que você queira. Isso não requer nem você saber escrever para saber isso. Você olhar no olho da pessoa, enxergar que ela tem um problema, enxergar que às vezes um barbante amarrado num chiclete, amarrado numa... sabe? Você consegue fazer. O brasileiro é tão bom nessas coisas de soluções tão baratas e simplificadas que definitivamente resolvem o problema de alguém de um jeito simples, né? Que às vezes vem lá vamos dizer, o japonês criou uma mega máquina lá de $10 mil. Eu falo, cara, ele só precisa de um parafuso, cara. Exato. E aí o brasileiro é muito bom nisso, porque você tem escassez natural de recursos aqui. O brasileiro falta dinheiro. Nesse ambiente é bom. Isso nasce muito produto e muita inovação no lugar de escassez. Não é no lugar onde tem tudo que nasce coisa nova. É no lugar onde falta. Então é natural isso. Esse é o embrião natural. Então qualquer pessoa consegue criar isso. Né? É bom que você motiva muito dos jovens aí que estão às vezes gastando tanto tempo jogando e tal. Sim. Cria o jogo, então. Sim, cria o jogo. Não, cria o jogo, cria a aula do jogo. Exatamente. Cria um nicho do jogo, tutorial do jogo. E pega outros jogos, vira um gamer, que gaste tempo fazendo dinheiro pro futuro. Sim. Tá bem, né? Não só perdendo dinheiro, perdendo saúde. Sim, com certeza. E da corretora, por exemplo, quando você criou a tua corretora, tu estava se formando. Começou sozinho? Como é que tu fez? Eu saí da corretora onde eu estava trabalhando para montar uma junto com um sócio que precisava de mais um sócio. Depois a gente trouxe mais 2 sócios.
A gente se associou, em pouco tempo a gente acabou se associando à XP Investimentos. Uhum. Então é quase como se fosse um empreendedorismo franqueado. Eu era Sim. quase eu era um afiliado, né, da XP. Sim, um escritório que O escritório opera. hoje em dia é bem comum, hoje em dia, Exatamente. né, mas na época a gente foi o primeiro da minha cidade, que é Curitiba. Entendi. A gente foi o primeiro sem marca, né? Então tinha a XP, tinha a XP em Curitiba e tínhamos nós. Então a gente não usava a marca deles, mas a gente podia usar os processos deles, os treinamentos deles, os produtos, a plataforma. Não tinha plataforma que tem não tinha hoje. plataforma, Não tinha plataforma. Era assim, a gente vendia acesso à corretora, E pela corretora você fazia todo o processo. bolsa de valores, BMF, né, que eram mercadorias e futuros, e a gente dava aulas. Então eu dava aulas. Eu comecei dando aulas. Eu não era bom em dar aulas, mas tive que aprender a virar professor. Então o empreendedorismo, ele te ensina. É o que tu falou, ele te joga na situação que você tem que aprender a fazer. Essa inteligência fluida foi surgindo. Então tá. Então alguém vai ter que dar aula. E dos 4 sócios, ninguém sabia falar bem em público. Ficava horrível. Eu fui lá, falei, e os caras falaram, você tem talento. Falei, então tá, então vou ser eu. Comecei a dar aulas sobre investimento. Aí eu ia lá, estudava um pouquinho, dava aula sobre uma coisa que eu... Era AA? Qual era o público que você dava aula primeiro? Não era o super rico, porque esse cara já conhecia, era um rico emergente. A pessoa que estava construindo riqueza, queria fugir da poupança, e da poupança ele queria entrar em outros investimentos, conhecer o que é a Bolsa de Valores, ninguém sabia direito o que era a Bolsa. Uhum. A Bolsa Brasileira tinha... talvez 200, 300 mil CPFs cadastrados na época, né? Hoje são 5 milhões. Então era tudo muito mato ainda e a XP mesmo, ela estava educando o mercado. Então foi bom que... Esse é um bom caminho. Se você quer começar a empreender, se você quiser procurar uma oportunidade de se afiliar a alguém que já sabe algo, seja uma franquia, seja um afiliado de um outro modelo de negócio, você consegue aprender com o que essa pessoa já protocolizou. Você não vai aprender a criar tudo que é necessário num negócio, mas você vai aprender a replicar tudo que essa marca já criou. Uhum. Então, com a XP é assim, até hoje, e vai bem. Tem muita gente pelo Brasil que abre franquias de loja de chocolate, loja de cosmético, né? Seja Cacau Show, enfim, Copenhagen, loja do Boticário, Sim. Natura. Isso é uma boa escola para começar, para você aprender o que é atender um cliente, entender o que é uma reclamação, entender o fluxo do empreendedorismo, né? Como é que funciona do dinheiro, né? Até o dinheiro do cliente vir até você e você não ter que devolver de uma maneira legal e organizada, entregando valor para a pessoa que pagou algo por isso, ele te ensina. Então é um bom começo. E aí, ali foi a minha porta de entrada para eu conhecer o mercado de investimentos como um todo, né? Com a XP eu conheci muita coisa, fiquei 2 anos ali como afiliado e acabei me desentendendo com sócios, que é o maior risco do empreendedorismo, é você se desentender com os seus sócios. E se tiver um conflito de caminhos a seguir, cada sócio pode ir para um lado e o negócio ficar no meio e deixar de existir. Então, ter sócio é importante. Deixa eu perguntar um negócio, até nessa parte aí de cada um para um lado. Você acha que para quem está empreendendo, é muito precoce já fazer um acordo com o sócio? Porque o pessoal sai empreendendo, mas ninguém vai à regra do jogo da separação, né? Sim. Eu soube que eu não sei se é verdade, mas que o BTG Pactual, que é um dos maiores bancos do Brasil, eles não escreveram um acordo de sócios para não ter o que rasgar. Entendi. Então, o que acontece? Você tem que ter um entendimento fluido e dinâmico. E praticar o entendimento, o desentendimento e o reentendimento constante. Essa é uma prática mais do que um papel. Você tem que ir praticando alinhar os sócios. Em algum momento, em algumas atividades, os sócios vão se desalinhar. Aí você diz, opa, temos que realinhar. E o alinhamento constante é importante. Porque vai haver divergências, seja nos seus valores, nas decisões. Já é outro tamanho, é outro negócio. Já muda, né? Todo acordo, de certa forma, ele pode ser revisado de alguma forma. Então, acho que é mais importante você ter um processo de revisar o alinhamento que dá origem a um pedaço de papel, do que necessariamente você achar que é o pedaço de papel escrito uma vez, há 10 anos atrás, que ele vai servir para sempre. A própria Sul América, acho que ela tem um problema gigante que não consegue resolver por causa de um acordo desse, de acionista. Sim. Ela não consegue te fazer de várias coisas, de vários métodos que ela tem até hoje, tão tradicional. Então, acho que o que é mais importante é saber que é uma relação humana
fluida, dinâmica, e ela vai mudar ao longo do tempo, e você tem que ter talvez um ritual é mais importante do que um acordo escrito. Então, o ritual de você pactuar e repactuar um acordo, ele é mais importante do que necessariamente você escrever uma única vez. Sim, claro, um documento estático e não dinâmico. Né? Exato. Então, acho que é mais sobre isso. Também, no começo, você não está pensando como é que você vai encerrar a relação se der errado. Então, você vai pensando ao longo do caminho, enquanto ela vai se desenvolvendo as coisas boas e as coisas ruins que vão se desenvolvendo ao longo dessa relação. Então, não acredito num pedaço de papel que ele dure para sempre. O que acredito é que se os sócios têm o seu ritual, tem sócio que gosta de sair para jantar, tem um sócio que gosta de sair para almoçar, tem sócio que gosta de sair para tomar café, tem sócio que gosta de fazer reunião online. Mas você tem um ritual, uma ritualística de como é que você renegocia um acordo entre os sócios, e os momentos de vida, os contextos vão mudar, naturalmente vão mudar. Então ele vai mudar. E acho que esse é o ponto, de você entender que ele não pode ser estático. Ele tem que ser caso, dinâmico. lá você viu um momento, não era para ficar, e saiu. Eles saíram. Eles saíram. Os outros que eles quiseram mudar de modelo de negócio, quiseram abrir uma outra empresa parecida, diferente, né? Enfim, não vou entrar em tantos detalhes, mas eles quiseram ir para um outro modelo de negócio. Acontece, natural. E eles foram e não deu. E eu falei, não vai dar certo, e eles foram e não deu certo. Então, eu previ que não ia dar certo, e eu infelizmente estava errado. E depois que eles não deram certo num determinado modelo, eles também não quiseram voltar, ou quiseram voltar, enfim, a relação já ficou um pouco estremecida, eu fui por outro caminho. E comecei, mas continuei fazendo consultorias de investimento. E só que eu passei a atender clientes de alta renda e alto patrimônio. Eu não tinha nada. Eu mal tinha um primeiro carro. Eu tinha só o primeiro carro. Só isso. Não tinha mais nada na vida. Eu tinha o dinheiro nem o do mês. E naquele começo, eu atendia... Quantos anos você estava fazendo? 23. Pô, já estava dando alta renda. A gente falou... O cliente que tem dinheiro no Brasil é o cliente que tem, na época, 2 milhões de reais para cima. Hoje em dia é o cara de mais de 10, vamos dizer assim. E esse cliente, ele precisava de atendimento. Os grandes bancos também não estavam atendendo ele tão bem. O grande banco atendia muito bem o cara para cima de 20 milhões, mas não o cara entre 2 e 20. As XPs da vida naquela época estavam atendendo o cara bem até 2, mas não necessariamente um cara maior. Então a gente enxergou uma oportunidade. Nem sei se era uma oportunidade de verdade, mas pareceu. E a gente começou a atender esse público com um alto patrimônio, mas sem tanto acesso a novos investimentos dentro dos bancos. Entendi. Tem muitos segredos guardados dentro dos bancos de investimento, das corretoras, que nem sempre são bem navegados por pessoas de fora. E a gente vai aprendendo um por um. Né? Como eu tenho essa curiosidade de aprender modelos de ganhar dinheiro, e paranoicamente fico fazendo isso todos os dias até hoje, há 20 anos. E todo dia eu descubro um jeito diferente. A gente sempre foi descobrindo coisas lá dentro dos bancos que nem todo mundo sabe, nem as pessoas que trabalham lá dentro às vezes sabem. E aí a gente passou a oferecer isso como um produto de consultoria para os investidores grandes, vamos chamar assim. Hoje, se tu puder falar, o que você falaria que tem segredinhos que ninguém sabe e você descobriu? Assim? Faz mais... Acho que nos investimentos em geral... Porque tem muito assessor de investimento. Muito assessor de investimento, mas eu dei treinamento para alguns deles sobre vender, porque os caras têm um portfólio gigante de produto. Eles não sabem qual produto que vai dar esse dinheiro passivo, né? Que a gente fala de renda passiva hoje. Se tivesse que indicar hoje, assim, dentro desse panorama, até para os assessores de investimento que vão ouvir isso, o que você indicaria a ele? Quais caminhos que você pesquisou que você foi achando? Para os assessores ou para as pessoas? Os dois. Porque os assessores são milhares hoje. São jovens igual você, que não tem nem, às vezes, nem o primeiro carro. Estão ali trabalhando com fortunas. E às vezes não ganham o dinheiro que eles queriam ganhar. Ficam frustrados às vezes. E tem as pessoas também que querem começar a ganhar dinheiro e às vezes acham que não tem muito dinheiro que não dá nem para investir. Esses dois conceitos assim, pela tua experiência. Pro investidor final, é sempre olhar muito bem a estrutura de custos que você está comprando. A diferença entre sucesso e insucesso de uma carteira de investimentos muitas vezes é determinada pela estrutura de custos que você tem nela. Então tem investimentos que às vezes podem render mais ou menos bem, mas ele está numa estrutura de custos que ele custa muito caro. Então taxas de administração, taxas cobradas, todas as taxas que estão ali dentro, se você puder reduzir, é melhor, né? E aí entra já no assunto do qual é o alinhamento de interesse que você tem com a pessoa que olha isso por você.
Quem que me atende, digamos assim? Eu tenho o gerente de banco, eu tenho o assessor de investimento. Como que esses caras são remunerados? Eles são remunerados muitas vezes, né, sendo um salário do banco, metas do banco, ou pelas comissões dos produtos que são vendidos. E, naturalmente, as melhores comissões, em muitos casos, são nos investimentos que não são tão bons, porque eles são caros. Então, produtos caros geram mais comissão custa caro para o investidor. Sim, mas gera mais rentabilidade também, porque o Ele é gestor bom que tá lá... para o curto prazo, ele é bom para o assessor, mas ele é ruim para o investidor. Sim. Então, esse desalinhamento de interesse entre um e outro é como se, basicamente, você fosse num restaurante e pedisse para o seu garçom escolher aquilo que vai ser o mais caro, porque ele vai ganhar mais gorjeta. Sim. Não é o melhor. Sim. Então vai me indicar lagosta. Vou Sim. sentar em qualquer lugar e vai oferecer lagosta, porque é o mais caro, porque vai dar mais gorjeta. Não é o melhor para mim. Né? Então você tem que, acho que como investidor, ver se a pessoa que te atende, que te oferece, Tá trabalhando para você, ela está alinhada ao seu interesse. Você ganha quando eu ganho e você deixa de ganhar quando eu perco? Se sim, bom. Puta, tudo que eu comprar vai te dar comissionamento, já não é tão legal, porque tem um desalinhamento natural. Né? E para o assessor, o que eu faria, o que eu deveria ter feito mais na época é pensar muito pouco na comissão. Pensar no relacionamento de longo prazo que você está construindo com os seus investidores. Porque isso vai reter clientes, e os clientes vão falar bem de você para os outros clientes, e daqui a pouco sua carteira vai ficando maior. E não tentar sair desse conflito do interesse. Né, e tentar fazer um modelo, né, baseado num fixo mensal. Hoje em dia tem esses modelos nas corretoras. Custodiante, lá que ele fica. Então você pode cobrar uma taxa única, anual, variável, conforme o tamanho do investidor, e os dois lados estão satisfeitos. Então acho que isso é bom. Para o assessor de investimento, o que deveria fazer é, como o seu negócio, o coração do seu negócio, ele é relacionamento de longo prazo. E relacionamentos de alta qualidade. Então, o teu negócio é investir nos relacionamentos, não é extrair valor do seu relacionamento. Assim, puta, eu vi um cara super rico, vou vender para ele um produto que tem alta comissão. Isso é horrível, porque em algum momento ele vai perceber, ele não vai gostar, e aí ele vai ter um problema com você, e ele vai mudar de assessor. É natural. Quanto mais sofisticado o mercado vai ficando, mais olhos abertos as pessoas vão ficando. Uhum. Então, existem milhares de jeitos de ganhar dinheiro com mais risco ou com mais ou menos risco, mais ou menos retorno. Sim. Mas todos eles têm custo. E se você conseguir reduzir o custo, ele pode fazer sentido. Sim, o net final do rendimento tem que ser bom para todo mundo. Exato, o líquido tem que ser bom para todo mundo. E eu ia te perguntar outra coisa. Teve vários momentos na sua vida que você teve processo de decidir, você falou que é impulsivo, que é o cara que é inquieto. Sim. E tem um momento marcante na sua vida, né? Que você passou. Sim. Saúde. E teve outro também que nesse mesmo momento você teve um dos melhores momentos da sua vida como investidor. Sim. Também. Então, esse foi um momento crucial. Junta aí esses dois aí, conta pra gente. Foi um momento crucial. Acho que tive alguns momentos de viradas de chaves muito grandes na minha vida, né? E aprendi também a ressignificar tudo que a gente está passando de uma maneira muito positiva. E em 2021 eu tive um problema, estava realmente estressado, já tinha passado por todas as carreiras, né, de investimentos que você pode imaginar. Eu tinha sido assessor de investimentos, consultor de investimentos, tinha sido gestor de investimentos, tinha feito fusões e aquisições, tinha trabalhado como diretor financeiro de empresas, tinha, um jogador que esteve em todas as posições no campo em finanças. Acho que só não tive em controladoria, que é basicamente cuidar do passado. Assim, tudo que é relacionado a daqui para frente, relacionado a investimentos, eu acho que eu passei por todas as cadeiras. Como empreendedor, como sócio das empresas. E chegou um momento que eu estava tava com muita coisa acumulada na minha vida. Né? Tinham nascido minhas 2 filhas. Estava num momento financeiramente muito desafiador da minha vida. E estava trabalhando numa empresa investida nossa, né, que é o Asas. E aí, nesse momento, eu tive um câncer. Eu descobri um câncer de rim. Considerado um câncer de bexiga, na verdade, mas ele fica dentro do rim. E de repente eles me falaram que eu tinha alta probabilidade de ter câncer e precisava tirar o rim fora. Em 30 dias eu tinha que ir para cirurgia.
Essa foi a mensagem, assim. Direta e Direto. dolorosa. Assim. Primeira reunião no consultório do médico, ele olhou o documento e falou, parece que você tem esse problema. Você vai ter que tirar o rim. E eu falei, como parece? Você tem certeza ou não tem? E ele falou, não tem como ter certeza. Não tem como fazer biópsia, né? Senão eu teria que entrar lá dentro, tirar uma amostra, aí o negócio vai se espalhar. Tem que tirar. Você tem que tirar. Tem alta probabilidade, quando eu entrar para olhar antes de tirar, eu vou checar se tem, vou conferir se é ou não é, e aí eu tiro. Mas o protocolo é retirar. E você vai sobreviver com um rim, não tem problema nenhum. Depois acabei descobrindo que o meu pai sempre só teve um rim na vida inteira. Ele nunca teve dois. Nunca falaram sobre isso. Ele descobriu com 60 anos. Daí me confortou, eu falei, não, então tá. Então se ele tá a vida inteira vivendo com um, então né, eu acho que tá tudo certo. Mas, né, tive que passar por uma cirurgia, etc. E né, fazer retirada de órgão, que é uma coisa difícil. É uma cirurgia bem dolorosa. E então foi um momento muito dramático da minha vida, assim, né? As minhas filhas, nesse momento, estavam com a mãe, né, com a Marina, que é minha esposa, estavam na Alemanha, então elas estavam fora do Brasil, eu estava sozinho aqui. De repente eu tinha que arrancar o rim, sem ninguém da minha família, sem as minhas filhas por perto. Tava, né, claro, minha mãe e meu pai estavam próximos, minha mãe esteve comigo sobre toda a jornada. E aí minhas filhas voltaram quando eu já estava me recuperando, sim, que foi até melhor, porque também tinha muita restrição de movimento, as crianças eram bem pequenas. E foi muito doloroso, claro, e passar por todo esse processo, né, tentar entender o que eu estou fazendo aqui, por que eu caí nessa e tal, e não tem explicação. E mudou o teu propósito de vida nessa hora? De tudo que você já pensava para fazer, com filha? Não, mudou o estilo de vida, de eu me cuidar mais, né, de alimentação. Mas tu era easy goer? Tu era um cara mais leve ou tu era um cara que trabalhava pesado? Não, eu trabalhava 12 horas por dia, mesmo sem parar, pequena, com filha, nem olhava as filhas direito. Era muito 100%, assim, pro negócio, porque eu tava num momento também muito doloroso e que tava requerendo muita atenção. E tu já tinha entrado no Asas ou tu tava... Eu já era investidor do Asas há vários anos. Eu investi no Asas pela primeira vez em 2013 para 14, janeiro de 2014. A gente... Foi uma jornada difícil. Isso tu investiu com já tua... Com o meu próprio fundo, né? A gente criou um veículo de investimentos em 2013 para 14. Mas até 2020, a gente não tinha recebido nenhuma grande rodada de investimento. Eram rodadas menores. De equivalência patrimonial, ou equity, né? Que o pessoal fala muito aí. Mas assim, tu foi investindo, mas não estava na hora de... Fui investindo, mas não tinha como tirar o dinheiro, né? Investimento, quando você compra participação numa empresa de tecnologia, que o objetivo é você crescer ela muito e você vender ela maior um dia, você pode levar 5, 7, 10. Nos Estados Unidos, às vezes, eles prometem que o dinheiro volta em 18 anos. Que a nossa cultura não permite essa espera. Para o brasileiro, é 18 anos. É a morte. Você nem consegue, não é nem longo prazo, é mais que longo prazo. Né? Eu tô lá há 12 anos e vendi super pouco. A minha posição. Então, minha participação foi se valorizando, crescendo, a empresa foi se desenvolvendo, a empresa virou uma instituição financeira, um banco, né? E eu ajudei eles a começarem, bem assim, na primeira rodada de investimento eu investi. Então, eu comprei participação numa empresa que estava nascendo naquele momento. Só que até 2020 a gente recebeu pequenas rodadas de investimento, todas muito suadas. Em 2020 a gente recebeu uma rodada de investimento do Bradesco, do Fundo de Investimento e Inovação do Bradesco. Mesmo assim, e aí fui trabalhar na empresa, virei diretor da empresa, virei diretor de fusões e aquisições e captação de recursos. E em 21 eu tive câncer. Então eu tava foi muita coisa que foi se acumulando, uma história de empreendedorismo dolorosa, uma história de investimentos que é uma maratona cansativa e longa. Eu te perguntar outra coisa além disso. Assim, quando você botou a primeira vez lá, você é acionista. Então você acompanha e sofre junto e bota junto e trabalha lá, porque o pessoal acha que bota dinheiro e fica esperando em casa. O trabalho do conselheiro, que é o papel que fica basicamente, que acompanha e aconselha o CEO, o fundador da empresa, ele é um papel bem conceitual, abstrativo, de relacionamentos intensos e de você ser um espelho
daquele que fundou a empresa, de você aconselhar ele nas coisas mais difíceis e nas quais ele está mais sozinho. E isso é muito legal, porque isso não tinha muito no Brasil até uma década atrás, de você fundar uma empresa e outra pessoa vir e te investir em você e vai te acompanhando mas com baixo contato. Né? No médio, assim, uma reunião por mês. E aí, mas no resto desse mês, a gente vai mexendo... Aquilo que foi conversado. E ele vai, né, o empreendedor vai fundando a empresa, vai construindo a companhia, vai vendendo, vai construindo o produto, e os investidores vão mobilizando mais recursos para apoiá-lo ao longo da jornada e para que aquela empresa vai crescendo cada vez mais. Então, de fato, o empreendedorismo brasileiro, historicamente, ele era um esporte solitário. E ele está virando agora o que ele de fato é, que ele é um esporte coletivo. É um time trabalhando, é um time de sócios trabalhando pela companhia. E você vai muito mais longe, assim. É assim que as grandes empresas do mundo inteiro foram criadas, né? Existem empresas no mundo que valem trilhões de dólares. Acho que hoje eu diria que 5 empresas valem mais que $1 trilhão. Acho que a mais valiosa vale mais de 4 trilhões de dólares. É diferente muito diferente do que você criar uma padaria que atende os seus vizinhos. Bem diferente. Então é bem diferente você ter 100% de uma empresa que atende o seu bairro ou 1% de uma empresa que atende o planeta inteiro. E que é possível, e que qualquer pessoa consegue construir sem tanta ciência de foguete. Ela não precisa ser lançadora de foguete para isso. Ela pode ser uma empresa normal. Então, eu estava lá investindo há muitos anos. Chegou em 2020, a gente recebeu um aporte mais institucional de um grande banco, uma chancela grande. Muita cobrança. Ainda muita cobrança, a empresa precisava ser construída, e eu, né, caí para baixo, né, como eu diria, saí do conselho, de uma posição de aconselhamento para uma posição de diretoria. Só que nesse momento também fiquei com muita carga de estresse, né, com crianças nascendo, sendo diretor de uma instituição financeira, que está em alto crescimento, né, crescendo 100% ano contra ano, dobrando a cada ano, que é uma velocidade quase que de um tiro é uma corrida de velocidade, só que ela dura uma maratona, que ela dura uma década. Você está sempre correndo. Você está sempre correndo, você não para de correr. Quando que eu vou parar de correr? Né? Não tinha parar. Eu parei na mesa de hospital. Então, quando eu percebi, eu estava com câncer de rim, tinha que arrancar o rim. E eu falei, caramba, eu tô dedicando tanto da minha vida para tanto CNPJ, para tanta pessoa que às vezes eu nem sei quem é. E eu preciso parar um pouco. Mas, enfim, aconteceu, eu estava lá, não tinha mais o que fazer, saí daquilo. E eu tinha um seguro. Que eu tinha feito quando a minha segunda filha nasceu. Quando a minha segunda filha nasceu, eu tive Covid. E do Covid eu falei, e se eu não estiver aqui pelas minhas filhas? Né? E se eu, né, e todas essas empresas que eu estou construindo e esses investimentos que eu estou fazendo, e se eu não conseguir vender tudo isso a tempo e ela precisar de dinheiro no momento que ela ainda é pequena, eventualmente eu não estou aqui. Né? A gente não planeja a morte, mas ela é a única certeza que eu tenho na vida. Né? Isso é a minha visão sobre risco. Pô, você gosta de risco? Eu falei, a única coisa que eu tenho... Você gosta de incerteza? Eu falei, mas a única certeza que nós temos é a morte. Exatamente. É a única. O resto é incerto. Então, aceite isso. Inclusive naquele momento que eu estava numa mesa de hospital. E da mesa de hospital, liguei para um amigo meu, contei o que aconteceu, ele falou, você fez um seguro comigo. Você vai ser beneficiado em vida, porque você tinha seguro contra invalidez parcial e doenças graves. E daí da doença grave eu recebi o seguro. Então, de repente, eu ganhei dinheiro, né, por causa... No meu pior momento, que a Prudential, né, que a seguradora me pagou. Então, né, para a turma que duvida se funciona, funciona. Eu comprei Prudential. Funciona e funciona rápido. Eles pagam rápido e é bem legal. E aí, naquele momento, eu recebi um dinheiro. Eu até comecei a brincar, porque eu sempre, apesar de trabalhar com empreendedorismo e investimento, eu sempre sou muito brincalhão. Porque tu queria ser um comediante. Né? Eu queria ser um ator, né, afinal. E aí eu comecei a brincar com as pessoas, assim, até no próprio hospital, assim, ó, eu cheguei aqui para vender meu rim e tal, e o pessoal dava risada. E aí uma hora aí de repente, quando de fato a seguradora me deu o dinheiro, eu falei, tá vendo? Vendi meu rim. Vendi um rim, fiz um bom negócio até na hora do câncer, porque eu vendi um rim podre, porque eu nem queria ele mais, então agora eu joguei ele fora e ainda vendi. Aí o pessoal dava risada, né? E aí recebi o dinheiro, na prática é como se eu tivesse vendido um rim podre, mas
Não é exatamente o que eu vendi porque eu queria, não é porque era tráfico tráfico de órgãos, né? É porque aconteceu e eles tiveram que me ressarcir por aquele momento que eu fiquei invalidado ali por um tempo e tenho consequências até hoje. Só que nesse momento surge o ressignificado, né? Todo, como acho que o Benchimol, que é uma pessoa que eu admiro, fala, em todo poço tem uma mola. Então, quando você descer ao fundo do poço, lá embaixo tem a tua maior alavanca, tá lá. Sabe, naquele teu momento de solidão, na tua tristeza, na raiva, no desespero, você vai encontrar um negócio. E ali surgiu um sócio meu, do meu fundo, que ele tinha passado por problemas financeiros e ele precisava vender a participação dele para alguém às pressas. E eu tinha acabado de receber o dinheiro do seguro do rim. E eu pensei um pouco, não muito, quando eu recebi, durou 30 minutos o dinheiro na minha conta, eu nem pensei. Eu dei o all-in, eu apostei tudo que eu tinha de novo. No próprio negócio que você está investindo? No próprio negócio que eu já conhecia, comprando participação de um sócio que precisava sair. E quando eu mostro essa garra, esse movimento de convicção. Porque uma coisa é você espalhar seu investimento, que é o seu dinheiro. Sim, é mais um investimento. Uma coisa é você se diversificar, que é necessário. Colocar ovos em várias cestas, né? E diversificar os riscos. Outra coisa é você ter aquela praticamente uma aposta de convicção. Aqui eu tenho certeza, aqui eu dou tudo que eu tenho. E eu tive vários momentos na minha vida onde eu dei tudo que eu tinha. Cada ano eu dei um. Eu dei o all-in, né, que fala no poker, né, que eu dei tudo que eu tenho. Apostei tudo que eu tenho. Em 2014 eu dei tudo que eu tinha para investir no Asas. Em 2016 eu dei tudo que eu tinha para fundar o Júpiter. Vendi meu carro para comprar o Júpiter. Em 2021 foi o all-in do rim. Uma coisa que eu passei a acreditar muito no empreendedor e no investidor é quando dar opinião é fácil, falar é fácil, fazer é difícil e se arriscar é mais difícil. Então eu acredito no que em inglês chama o skin in the game, que é colocar a pele no risco. Quando você está em risco, eu acredito na sua opinião. É aquela coisa do comprometido e envolvido. Né? Exato. Se eu estou meramente envolvido ou se eu estou comprometido, do comprometido eu estou me sacrificando, que ainda é um nível maior. Que é virar o bacon lá do porco. Né? Que é virar o bacon do café da manhã. Eu morri pelo prato. Exato. Então eu morri pelo prato em 2014, 2016, 2021, eu estava ali, assim, tudo que entrou na minha conta, eu... Comprou participação. Vendi o rim para comprar mais participação numa startup de tecnologia. Então, claro, um ativo que eu conheço, eu tinha convicção por várias razões. E quando eu faço esse movimento, a minha esposa ela faz junto. E ela deu tudo que ela tinha. E pra mim, acho que é uma declaração de amor pra sempre. Porque, assim, uma coisa é você ficar com alguém, se apaixonar por alguém e morar com alguém. Tudo isso é cancelável também, né? Ter filhos com alguém já é um nível de comprometimento muito maior, mas dar tudo que você tem, além de dar todo o seu tempo, sua atenção e todo o seu dinheiro junto com a pessoa, acho que para mim isso é uma coisa fortíssima. Seja por um parceiro de vida, amoroso ou não amoroso, sócios ou não sócios. Acho que isso acho que é a atitude mais humana que existe. Né, de você dar tudo que você tem por algo que você acredita e acreditar naquilo que a pessoa acredita. Né? Acho que isso é muito forte. E esse é um sinal que eu olho muito entre empreendedores e investidores. Né? E daí, naquele momento, também conversei com um amigo meu, ele entendeu o movimento que eu estava fazendo, que ela estava fazendo, e ele determinou. E um amigo também fez junto. Falou, não. Tô junto. Ele pediu dinheiro para a família para fazer. Ele emprestou dinheiro da mãe e falou... Contei tua história, ninguém acreditou, e a gente vai investir junto. E eu achei que ele ia colocar um dado montante e ele pediu 3 vezes mais do que eu imaginava. Eu falei, nossa, caramba, que legal. Então, vamos lá. E aí a gente acabou repartindo. Então, nesse ponto é até interessante você falar, até que eu me empolguei com a sua história, essa frase aí, porque muita gente, né, que vai empreender tal,
precisava de uma ajudinha. Sim. Precisava de um negócio. E a gente sempre vê no Shark Tank, esse programa todo, os caras vindo lá com o negócio. Sim. O cara se matou para chegar até ali, né? Sim. Se matou para ter um pouquinho que ele tem. Sim. E aí eu Sim. falo assim, conselho que você que acabou investindo no negócio, você já tinha investido, deu rim, sua esposa, amigo. O que tu acha que chama a atenção de um investidor como você? Uhum. Além do cara ter uma grande ideia, somente a grande ideia, mas ele não ter dado aquilo que tu falou, da garra e do dinheiro mostrado que ele realmente tá junto. Porque só ter ideia todo mundo tem todo dia. Mas haverão sinais, né? Se a pessoa tá dando o que ela pode. É porque tem muito tudo que ela tem. de amigos, né? Conta o que você faria de... Como é que você vê esses sinais, sabe? Pô, vale a pena um cara desse. E eu sempre vou perguntar quanto dela está em jogo. Eu sempre vou tentar chegar no final. Chave. Sim. Porque assim, quando uma pessoa começa... Assim, primeiro que assim, quando você começa um negócio do zero, você precisa de muito foco, porque você não tem dinheiro para contratar tudo que você quer contratar, certo? Você não consegue fazer... Quando você monta um negócio, você precisa ter um produto ou serviço, atendendo um segmento de clientes, só um, né? E pode ser um nicho específico, um subsegmento pequeno de um mercado. Né? Tive uma mulher que fez a marca, fez um site chamado 33 e 34. Só vendia sapato feminino de número pequeno. Então, assim, você pode ser um segmento nichado. Sim. Se eu faço roupa para anão. Beleza. Eu conheci um cara que ele fez um marketplace, né, um site para você contratar Papai Noel. Uma coisa extremamente específica. De data específica, área específica. O tipo de cliente ideal específico, muito focado. Né? Então, você precisa de um único produto ou serviço, você precisa de um único mercado, e você só precisa de um único jeito de abordar esse mercado, ou de ir até o mercado, de vender para esse mercado. Então, quando um empreendedor fala que ele tem 5 produtos para 3 clientes diferentes, e cada um desses produtos ou serviços e clientes ele atende e vende de um jeito diferente, ele sozinho ferrou. Já deu errado. Porque ele não sabe nem o que ele quer. Uhum. Ele não tem convicção. Ele não está me mostrando convicção. Tá, mas de tudo isso aqui que você está fazendo, qual que você aposta tudo que você tem? E muito empreendedor, por insegurança, naquilo que ele está construindo ou nele mesmo, ele não foca. E é aí que ele morreu. Ele vai se perder entre si. Ele vai contar mais história para os outros estar empreendendo do que realmente viver o empreendimento. Assim, muita ideia ativa e pouca acabativa. Muita ideia e pouca conclusão. Sim. Empreender, você não precisa fazer milhares de produtos. Você precisa fazer um que endereça a dor de um tipo de pessoa. Só isso. E só que você precisa paranoicamente repeti-la. Né? Eu gosto de chocolate. Tem gente que fabrica chocolate. Ele vai vender chocolate. Ele não... A hora que ele vai colocar bala no negócio dele, já passou 10 anos. Então, os grandes sucessos, eles são 80% dedicados por um único produto. Né? Então, só você vê lá o McDonald's, quanto que ele vende do Big Mac em si. Essa é muito mais que os outros. Então, não adianta fazer um restaurante com 100 pratos para você comer. Né? O McDonald's foi um sucesso porque tinha poucas opções. Uhum. O difícil é você escolher qual pouca opção você quer. Sim. E é muito mais eliminatório. Eu vou eliminar coisas aqui do que eu gostaria de fazer para fazer poucas coisas que endereçam um problema de uma massa de gente muito maior. Sim. Então, quando eu só pergunto, né, coisas super básicas sobre o negócio de qualquer pessoa, eu já consigo identificar foco, que é absolutamente essencial. Convicção. Você já tem convicção se ela está comprometida ou se ela está meramente envolvida. Né? Quem são as pessoas que estão em volta e se essas pessoas também estão comprometidas tanto quanto. Né? Se a pessoa deu tudo que ela tem, mas eu não tenho dinheiro. Você deu todo o seu tempo, sua atenção? Ou você está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo e ainda é funcionário de outra pessoa? Não dá. Não cabe. E tem vezes que as pessoas estão apostando todo o seu tempo, toda a sua atenção, e toda a sua convicção, e todo o seu dinheiro em coisas que eu falo que é absurdo. Esse negócio não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Mas a convicção daquela pessoa, que é outra pessoa diferente de mim, às vezes ela está certa e eu que estou errado. Entendi. Então, assim, eu respeito qualquer empreendedor. Todos eles.
E de qualquer natureza, porque assim, dedicar 100% da sua vida para algo, porque se não dedicar 100% também não acredito, é um ato de coragem, fé, amor, de paixão e de autocuidado. De você querer, né, também trazer o melhor para a sua própria vida e para a sua própria família. Então, eu sempre admiro demais os empreendedores que eu conheço, sempre. Temo por aqueles que não focam, mas... Porque você sofre muito até aprender a focar. Exato, e é doloroso, né? Porque quanto mais opções a gente vai vendo, mais confuso a gente fica. Então, é natural. Mas no começo, você tem que ter um produto, serviço, um mercado e uma forma de vender. Deixa eu te perguntar Isso é essencial no começo. Depois você vai criando complexidade, aumentando os canais, aumentando o número de produtos. Acho que os exemplos aos que você poucos deu você vai aumentando. Foram simples, mas foram bem diretos. 33, 34, roupa de anão, são segmentos, nichos específicos. Começa assim, o cara já quer começar se comparando uma grande, se frustra rápido. Não, isso é uma coisa muito importante. Um bebê não é um mini adulto. Um bebê é um bebê. Ele tem necessidades de bebê. E um adulto, ele sim é um bebê que se desenvolveu em múltiplas áreas e em algum momento ele virou adulto. Mas você não tem como simplificar coisas de um adulto e dar para um bebê. O bebê precisa de leite. Adulto nem deveria tomar leite, em geral. A maior parte do ser humano tem intolerância à lactose, quanto mais de vaca. Então, não adianta simplificar o que uma grande corporação precisa e tem. Uma grande corporação tem área de marketing, área de vendas, área de produto, área de distribuição, área de jurídico, não sei o quê. Uma empresa que acabou de nascer não tem milhares de áreas. Ele tem um empreendedor. Ele começa por uma pessoa. E essa uma pessoa, o que ela faz? Ela, através da sua empatia, descobriu um problema mal resolvido, identificou um jeito de construir uma solução que resolve o problema daquela pessoa e ele vai repetir isso. É só isso que ele faz. Não tem área de marketing, não tem área de vendas, não tem jurídico, não tem financeiro, não tem nada. Começa tudo do nada. Tudo começa do zero. E o zero é o problema de alguém. É ali que é o embrião. Dali você vai construindo o resto. Você vai criando governanças em volta disso, você vai criando estruturas para atender mais clientes e melhorar os produtos. Mas o básico, o embrião, vamos chamar assim, de uma empresa que um dia pode ser trilionária, o ponto básico dela é ela fazer a primeira venda e atender o seu primeiro usuário. Então, assim, a partir do momento que eu ofereci um determinado produto para alguém usar, eu tenho o primeiro uso. E quando ele repetir aquele primeiro uso, é um segundo momento. Um terceiro momento é quando alguém pagou algo por isso. Esses são movimentos cruciais. E é ali que começa. O resto vai sendo incrementado ao longo do tempo. Tudo vem em volta disso. Então, não nasce... A empresa, de fato, ela não vai nascer grande. Né? É ao contrário. Ela vai nascer muito simples. E as complexidades e estruturas, elas vão sendo acopladas em volta dela. Assim. Então, achar que uma empresa grande funciona assim, então eu vou fazer uma dessa só que pequena, não funciona. Né? É querer tentar construir um corpo inteiro enquanto você só precisava de um coração e de um cérebro. Era só isso que você precisava no começo. Então esse é um equívoco, que eu demorei muito tempo para aprender. Então é uma dica de ouro, né? É uma dica de ouro. O pessoal que está aí agoniado, ansioso, que já quer muita influência, muita história de sucesso, você está vendo um de milhões que caíram. Sim. Né? Sim. Dezenas de milhões que caíram, você está achando uma história só que você igual, não vai. Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, empreendedor, ele, falando, precisa ter que ir, mas se você tivesse que falar algum livro para eles, lê só esse livro aqui que vai te dar uma visão para você não ficar muito disperso, sem foco. Que tipo de leitura ou ferramenta, qual coisa você acha que vale a pena para uma pessoa que não tem muita instrução ou que tem média instrução? Porque muitos dos caras que têm sucesso, você sabe, não tem nem formação de segundo grau, nem nada, às vezes. Acho que livros... Eu sempre prefiro livro, eu tenho uma paixão por livros, biografias. Eu gosto de ler a história de quem fez. Esses eu sou apaixonado. Já é uma dica. Eu acho que eu leria várias dessas, né? E eu li vários desses. Do Eike Batista, preferencialmente não escrito pelo
Pelo próprio. Pelo próprio. Pra não contar do lado ruim. Não, para não ser autopromotivo, para a pessoa não ficar falando só o que ela acha legal. A própria visão da pessoa, às vezes, é um pouco turva sobre o que ela mesma fez. Ela tem o seu próprio viés. O espelho dele, às vezes, é muito vaidoso ou muito crítico. Muito vaidoso. Então, o que eu gostei muito, a história do Eike Batista, escrita pelas pessoas que conviveram com ele, escrito por uma jornalista contratada, que entrevistou várias pessoas em volta dele. A história do trio, né, do Jorge Paulo Lemann, né, O Sonho Grande, escrito, né, por pessoas que conviveram com eles. A história do Guilherme Benchimol, que é o Na Raça. A história do Steve Jobs, acho que até antes dos brasileiros, acho que o mais gostei foi o Steve Jobs, a pessoa que inventou o computador pessoal. Sim. É apaixonante, assim, e a maneira como... E dá pra ver que ele não era uma pessoa legal. Ele era uma pessoa insuportável. Exato. Né? Então, dá pra perceber que os grandes fundadores são obsessivos. Obsessivos e obcecados. Né? Assim, são pessoas bem diferentes. São. E então eu gostei muito do Steve Jobs, do Elon Musk, de todos esses grandes fundadores. Claro, são histórias mais chamativas que acabam falando, mas contam muito de como eles pensam. Agora, livros de pessoas que falam sobre negócios sem ter feito negócios, para mim é um alerta vermelho. Quando tem muitos negócios envolvidos. Sim. Vários livros. Sim, quase uma coleção. Aí o negócio da pessoa é criar livro. Exatamente. Okay? Quer dizer que ele é um escritor. Mas eu prefiro que o escritor escreva sobre alguém que construiu um negócio, sim, falando real, sobre como que ele decidia, como que ele pensa. Também li livros, né, sobre grandes investidores, como Warren Buffett, entre outros grandes investidores brasileiros. Tem os investidores brasileiros, os Fora da Curva, Fora da Curva 1, 2 e 3, que é um livro que fala sobre vários investidores e depois empreendedores também, que é muito legal. Então eu acho que o empreendedor é mais inspirador você ler a história de como que outra pessoa criou algo. Eu acho mais legal, acho que faz mais sentido, e vi outros grandes investidores e fundadores que também preferem isso. E, ao invés de ler livros sobre negócios, e às vezes feitos por pessoas que não necessariamente criaram negócios. Né? O Pai Rico, Pai Pobre, que foi o primeiro livro que eu li que eu gostei, ele foi construído por um investidor que encontrou um caminho de ganhar dinheiro sem depender do seu tempo. E ele fez isso, e ele faz isso. Então, isso que é legal, né? de ler uma história de alguém que faz. Né? Mais do que alguém que dá uma dica de como fazer, acho que é importante. Então, uma coisa, o pessoal deve estar interessado, o público aí hoje do Nous, né, 360, um canal que vem já de uma época de gamers, né? Vai virar um canal de intelectualidade, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Como é que eles te acham, Bruno? Na rede aí, que é o quê? @bruno.decash. Bruno.decash, vai estar aparecendo na sua telinha aí. Segue, isso, porque o Bruno está sempre convidado para dar palestra, está em eventos. Bruno Decash, que é o meu sobrenome do meio, acabou sendo uma feliz coincidência, né? Como eu estava trabalhando no mercado financeiro, e quando eu ia explicar os meus sobrenomes, que é um de origem sírio-libanês e o outro italiano, eles têm as pronúncias muito diferentes entre si, e as pessoas sempre ficam se batendo para escrever. E aí, quando eu ia falar sempre o primeiro, que é o da minha mãe, né, que é o Decash, trabalhando no mercado financeiro, isso era engraçado, porque era Bruno Decash. É destinado. Aí o pessoal começava a rir, já falava assim, você trabalha no mercado financeiro, teu sobrenome é Decash, mas como é que escreve Decash? Eu falei, escreve como você quiser. E as pessoas começaram a me chamar de Decash. Sim, né, direto como Caixa, não Decash, como é escrito seu nome. Meu sobrenome é D-E-Q-U-E-C-H, e o meu acabou virando um nome artístico, né? Trabalhar no mercado financeiro. E acabou. As pessoas me apresentavam assim, acabou dentro do mercado financeiro, acabou virando um apelido curioso, engraçado, que as pessoas acabavam explicando assim, então por isso acabou virando quase um nome artístico meu, e aí pra virar nome artístico eu até troquei como ele se escreve mesmo. Cara, primeiro te agradecer aí, por esse tempo todo. Obrigado. Acho que dá para fazer um outro episódio aí, porque eu tô com vários pensamentos aqui de coisas, mas primeiro, acho que tem tanto conselho bom que muita informação também. Sim. Acho que é isso que às vezes os podcasts se perdem. Falam muita coisa, e acho que o recado que você deu foi bem dado. Acho que muita gente vai buscar o foco, buscar um pouco mais de focar, segmentar. Acho que é importante para muita gente que está querendo empreender. Uns por vontade, outros por necessidade, porque tem os dois tipos de empreendedor, né? Que foi para a rua e não sabe o que fazer. Tem pessoas que eu admiro que são dessa área.
que foram demitidos e criaram um mega negócio. Natural. Quais são as últimas considerações para o público aí que tá falando muito de dinheiro, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ser influência, todo mundo quer ficar milionário, comprar carrão, essas ostentações todas que estão na moda. Sim. E você não é um cara assim que eu te conheço. Sim. E vê que você é um cara bem low profile, que a gente fala que é um cara que não quer aparecer. Sim. Então a história fala mais do que você mesmo. Isso foi... Claro que eu também tive as mesmas motivações naturais de qualquer pessoa que olha a riqueza e gostaria de poder comprar um carro melhor, de comer uma comida melhor, de ter objetivos às vezes muito mais, às vezes exteriores, né, de demonstração de riqueza. O brasileiro ele tem uma mania de achar que o rico é melhor que o pobre. Ele é uma pessoa melhor, que ele está numa casta superior, né, que ele é melhor, que ele está acima na sociedade, que a nossa sociedade ainda é muito uma sociedade hierarquizada em classes sociais e financeiras. E isso não existe. Isso é uma mentira, né? Necessariamente. Até porque eu conheço muita gente extremamente rica hoje em dia, né? Naturalmente por trabalhar com investimentos há muito tempo, que elas não se sentem melhores do que os outros, elas se sentem iguais ou piores. Né? Muitas vezes vi produtores rurais, como eu estava brincando agora há pouco, que às vezes são múltiplas vezes mais ricos em dinheiro do que outras pessoas, mas por trabalhar no agro, na roça, num lugar não urbanizado, se sentem inferiorizados a pessoas em regiões urbanas. Então, achar que a pessoa só porque ela tem mais dinheiro do que a outra, ela é melhor, não necessariamente ela se sente até melhor. Então, primeiro, ser rico não é necessariamente melhor. Né? Então, segundo, sinais exteriores de riqueza nem sempre refletem riqueza real. E não significa que a pessoa tem dinheiro na conta porque ela tem um carro bonito, uma coisa chamativa, só porque o preço daquilo é caro. Aquilo é uma estratégia de marketing. Sim. Mostrar que um carro muito chamativo é valioso, porque ele é caro, por isso todo mundo desejaria ter para mostrar que tem. E aí o motivo pelo qual, né, você quer dinheiro se perdeu, que é um motivo externo, exterior, para que as outras pessoas te vejam, né? Enfim, para que você pertença a um grupo de pessoas que não tem nada a ver com você. Então, eu acho que esses motivadores eles não são o motivo ideal para você querer enriquecer ou ganhar mais dinheiro. Então, quando você chegar lá, se você chegar lá, você vai perceber que aquilo não vale nada. O que vale mesmo é você ter mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Acho que isso é o motivo real pelo qual a gente deveria buscar mais prosperidade. Né, ao invés de que, às vezes, né, ter que estar vendendo seu tempo para ganhar o seu ganha-pão. É mais tranquilo, né, você estar numa situação. Então, ressignificar. Ter prosperidade como ter um caminho para a liberdade. Não um caminho para demonstração de riqueza externa e para fazer inveja nos outros. Sim. Eu quero que o meu cunhado, meu primo, meu vizinho, ele me veja com aquele carrão. Eu acho ridículo, na verdade, isso. É bobo. Quando você chega a poder, aí você percebe que não é tão legal. Então, não vá atrás dessas demonstrações externas de riqueza. Rico é a pessoa que tem tempo, que tem prazo, na minha opinião, que consegue viajar, que consegue passar mais tempo com os filhos. Que você manda na sua agenda, você consegue dizer o que você quer, o que você não quer, o que você pode, o que você não pode. Acho que isso são sinais muito mais importantes na sua vida. Então, não ir atrás, sabe, da espuma da história, né? Ir atrás da onda mesmo. Então, não ir pelo motivador errado, porque quando você chegar lá, você vai se decepcionar. Procurar esse caminho, o caminho do empreendedorismo, ele é mais importante no caminho do que na chegada. Então, a jornada, a partir do momento que você perceber que a jornada é gostosa e que a jornada deve ser equilibrada para ser gostosa, como eu descobri num momento muito difícil, aí é que está a grande sacada. Né? Tem um empreendedor, investidor hoje em dia muito grande que eu conheci, que me ensinou muita coisa, e ele falou, muita gente gosta de andar de lancha, né? E pega o meu barco e acelera. E eu não gosto disso, eu gosto do veleiro, eu gosto da viagem, eu gosto do caminho, eu gosto da jornada, eu gosto de apreciar o caminho, eu gosto de ir devagar. Então, tem muita gente que foca em enriquecer e enriquecer rápido. E isso, você perde a viagem, porque ela é muito rápida.
E pode acontecer, e só enriquece rápido quem assume risco demais, e você às vezes não quer arriscar sua saúde para ter algo que você não precisa. Você quer aproveitar essa jornada e gostar dessa jornada de enricar, ao invés do que enriquecer. Enriquecer parece uma coisa que acontece rápido, mas enricar com calma e com prazo, demora tempo, ela é uma jornada mais gostosa e que vai te proporcionando essa liberdade aos poucos, né? Eu acho que nenhum ser humano é capaz de compreender excesso de riqueza com muito pouco tempo. Porque a pessoa né, vai no seu caminho de construção de riqueza, de prosperidade. Se isso acontece rápido demais, o cérebro dela não consegue processar a diferença de quem ele era ao quem ele se transformou. E o que ele não podia antes, que agora ele pode. E você tem uma crise se isso acontece. Então você tem um problema mental. Você surta. Meu Deus, agora eu posso comprar um jato. O que você vai fazer com ele? Ninguém precisa disso. Você não precisa disso. Você precisa ir do ponto A ao ponto B. Você precisa viajar com a sua família. Você quer viajar com seus amigos. Você quer curtir. Né? E você não precisa do jato. Você pode viajar de vários outros jeitos. Então, tem coisas que você descobre que você pode fazer no caminho que é desnecessário. E não precisa. E não vai te trazer mais benefício do que você tinha antes. Era preferível você viajar de ônibus com seus melhores amigos e com sua família do que você viajar de jato sozinho, solitário. Então, isso é um exemplo bem distante, mas que demonstra que riqueza solitária não serve para nada. Riqueza compartilhada e como povo, como nação, com amigos de verdade, com amigos de verdade, com comunidades, né, você fazer a tua comunidade inteira trocar de nível, isso é muito mais gostoso. Saber que todo mundo aprendeu com isso, todo mundo ganhou com isso, todo mundo cresceu junto e que a gente já possa aproveitar essa jornada de maneira mais coletiva. Porque a nossa viagem nesse planeta Terra aqui é uma passagem, é passageiro isso aqui que a gente está vivendo. E esse caminho que a gente está aqui para curtir, ele é muito mais legal coletivamente. Né? Então você não quer ficar sozinho no processo também. Então, para as pessoas que olham para os sinais exteriores de riqueza, está olhando para o marketing e não para a realidade. Acho que a realidade é ter tempo de qualidade. Isso é o significado para mim. Né? Então, e foi para isso que eu fiz, foi para isso que eu construí, foi para isso que eu investi, foi para isso que eu apostei até o meu rim, praticamente. Verdade. Foi para isso que eu transformei esse rim. Fala assim, o cara deu rim no negócio, essa é a verdade. Foi para isso que eu consegui transformar um rim em 10 rins. Que é para eu viver mais, no final das contas, né? Para eu viver melhor com a minha família, com meus amigos. Isso é o que tem significado real, que traz felicidade. Então, acho que no final das contas, não perder a virtude o propósito das coisas, que é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro para significar uma prosperidade coletiva e compartilhada. Sim. Senão, ele perde o sentido. Né? Eu acho que é isso. Pessoal, agradecer aqui ao Bruno. Cara, muito obrigado, mesmo. Obrigado pelo tempo, pelas palavras, pelos conselhos que são reais, aprendizados da vida dele. E você que ouviu o podcast, está vendo, não sei como é que você vai estar acessando, te agradecer pela audiência. Coloque nos comentários o que você gostaria que a gente falasse. Vai que eu trago o Bruno de novo para outro episódio, para a gente falar de outro assunto, de repente que não tem mais a ver com o mercado direto de investimentos e tudo mais. Como é que você seria uma pessoa que ele poderia estar investindo, que tipo de ideia você poderia criar. E obrigado aí por mais um episódio do Novo 360, agradecer o time, que tem várias gente aqui envolvida nesse projeto. Espero que você realmente tenha uma mudança mental, uma mudança de procedimento de vida, que parar um pouco mais de ver coisas que não vão te agregar em nada e se dedicar mais à tua melhor versão. Bruno, dá uma despedida aí. Obrigado. Bom, agradecer a oportunidade de contar aqui um pedacinho da minha história, né? Algumas das minhas histórias. São muitas empresas que a gente já investiu hoje em dia, são 35 empresas investidas, empresas que a gente já investiu, vendeu, empresas que morreram, histórias de empreendedores reais, de verdade, pessoas comuns como eu e você, que se arriscaram por algo, que deram tudo que tinham por algum empreendimento e que alguns desses se transformaram muito maiores do que a si próprios. Então acho que poder participar do legado de outras pessoas para a humanidade, isso é incrível.
né, e poder transformar a vida de tantas pessoas como um copiloto, para mim é um privilégio. E agradeço a oportunidade aqui de contar um pouquinho dessas histórias para vocês. A gente agradece a tua presença aqui. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu. Obrigado, Amanda. Foi, hein? Falando mais que Cara, se eu deixei, tá empolgado, eu deixo.